Eu salvo a igreja, em todas as igrejas que existem no mundo, em nome de Jesus Cristo, certo? Eu tenho o tema de hoje, é Deus e Bíblia, Bíblia e Deus, certo? É como se libertar do espírito maligno, não pela dor, mas pelo amor, pela graça de Deus. Porque está tudo na cruz do Calvário, está pela graça de Deus. Certo? Eu vou mostrar por que vocês estão ainda com as duas guerras ganhou realmente, Deus ganhou as nossas duas guerras, a dele e a nossa, e por que nós estamos puxando a orelha por Deus, puxando nossas orelhas, porque nós estamos passando por alguns sofrimentos, alguns sacrifícios, certo? Mesmo tendo crença nele, porque ele está desagradável. Porque Deus ganhou, é verdade, ele nos libertou mesmo, uma bênção não merecida, certo? Está tudo na cruz do Calvário, você entendeu? Mas eu vou falar para você aqui o que é que está acontecendo, porque a gente está sofrendo ainda, está com tanto sofrimento por causa da desobediência que a gente tem. Ele não mentiu, não, certo? Eu estou formado em teologia, certo? Você todo mundo sabe disso, certo? Está a diploma, qualquer ovelha pode também, mas quem tem um chamado mais específico pode, certo, evangelizar melhor. Aqui, ó, diploma, certo? E vou pela Bíblia. Para provar que hoje o diploma compra, que hoje só tem coisas erradas, para pegar o que está na Bíblia e as bênçãos das pessoas, de acordo está pela Bíblia aqui, para provar que as bênçãos que é dos falsos profetas, tem as bênçãos dos profetas verdadeiros, não é isso? Então, como eu estou dizendo a vocês, certo? Tudo começa pelo primeiro versículo da Bíblia, certo? Deus botou os 10 mandamentos, foi Ele próprio que botou, está na Bíblia, certo? Não foi eu que botou, e tem que ser por ali, certo? O próprio Deus iniciou, e os profetas de Deus, que todo mundo sabe que Gênesis 1, Gênesis 1 e Gênesis 2 também fala que a gente foi feito à semelhança de Deus, e também, João 14, versículo 17, o Espírito Santo, você não vê, não sabe, não conhece, ele te vê, sabe, porque ele está dentro da pessoa. Nós temos um poder sobrenatural muito maior do que o anjo, o chefe dos anjos, anjo Gabriel. Por isso que escolhemos a gente para ser usado, para libertar os nossos próprios irmãos, usado por Deus, certo? Que é muito mais forte. Eu vou falar porque a gente está se ferindo, que realmente ele ganhou, não foi, realmente é a pura verdade. E o que está acontecendo, que vai ser um pouco melhor quando tiver namorada no dia do arrebatamento que está perto. Mas por que ainda conseguimos sofrer? Eu vou falar para vocês pararem de sofrer, certo? Tudo começa por número 23, verso 19 da Bíblia. Deus não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Foi eu que falei? Não, a Bíblia está falando. É o próprio Deus. Não é de mentir, não é de se arrepender. A gente sabe o que ele tem, que botou no homem, certo? Que é muito mais do que os próprios homens, tem que tudo ser por ele, que está na Bíblia. Tiago 5,12, ele é sim, sim ou não, e acabou. Vamos ver o que está acontecendo, porque vocês estão ainda passando, ele está puxando a orelha, realmente está passando algum sofrimento. Eu vou falar que não. A igreja verdadeira de Deus, que não são todas, são muitas, mas não são todas, vocês não sofrem. Você tem que ter obediência, que ele te protege, que o pai não vai proteger. O pai não vai dar o filho pediu um pão, o pai não vai dar uma pedra, né? Eu vou dizer a você o que é que está havendo, certo? Segundo Samuel sempre falou que tem que ser pela Bíblia. O próprio Jesus, certo? No Novo Testamento, não foi só no Velho, que fazia um holocausto pedindo a Deus em nome de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não foi por anjo arcanjo, não foi por anjo Gabriel, não foi por santos que estão no céu, certo? Quando você pede a Deus em nome de Jesus, nem eles mesmos fazem lá. Já está no homem o Espírito Santo de Deus para usar o homem, para libertar o homem e levar até o dia do arrebatamento. Porque já está dentro do homem. No Novo Testamento só existe isso, não existe de outra maneira libertar você, pedindo a Deus e se liberta através disso não. Está toda errada, todas as igrejas que tem aí que não quer descer por você. Junto com você para poder pegar uma purificação melhor. Tudo mentira, eles têm que descer sim. É bíblico. Desde o Velho ao Novo Testamento continua até hoje. Para poder, eles não gostam que fale isso, mas eu falo, está na Bíblia aqui, e a nós que trabalhamos com libertação, certo? Estamos copiando as igrejas, todas as igrejas que trabalham desse jeito. Certo? Continuação. No Velho Testamento, que foi Deus que fazia o holocausto, que ele fazendo Pai, Filho e Espírito Santo, pedindo, né? Matavam uma preazinha, matavam quase, não importa, um bezerro para a construção. Hoje em dia não precisa mais isso. Tudo que falou no Velho Testamento, que está, certo? De Jeremias, né?
está em Daniel, está em alguns livros da Bíblia, já foi falado que tudo já aconteceu, não tem mais o que fazer, o que ia acontecer. Que no Novo Testamento, realmente, a pessoa não ia pedir mais, matar mais animais, só pedir em nome de Jesus e acabou. Dia de sábado já poderia trabalhar, tirou muita coisa. Já falou desde o velho, certo? E que aqui o próprio Deus que fala, no Novo Testamento, não é no Velho, que continua a mesma coisa. Sacrifício e lutas, assim em termos de um pouco cansativo, que não estamos namorados ainda, certo? Existe, é normal, mas sofrimento nenhum tem, nunca acabou. Eu vou mostrar a você através da Bíblia aqui. Deus não é um que me se arrependa. Aqui está em João 5, versículo 39, certo? Que Deus está falando através da Bíblia que temos de examinar, pesquisar, é a mesma coisa, quem estudou sabe, pesquisar, examinar, certo? Como está aqui, tudo que sai da boca de Deus, certo? Mas tudo sai da boca de Deus, tudo que tem na Bíblia se tem referindo a Bíblia. Se chama curso teológico, certo? Aula de batismo, é a mesma coisa, tem de decorar, que esqueceu não esquece, quem sabe ler esqueceu não esquece, mas precisa ter, para passar para o seu irmão, certo? Para provar, só é abrir e mostrar. Qualquer ovelha pode realmente tomar o curso, como também os profetas que têm chamado específico por Deus, que tem de estudar para saber a mesma coisa, mas esses têm um trabalho mais forte para chamar. Isso existe. Bom, e aqui está dizendo que tem de pesquisar esse versículo, a Bíblia, tem de pesquisar, tem de analisar, tem de estudar. Esse é um curso teológico. Não foi eu que falei, certo? Aqui está dizendo João 14. Aqui está dizendo João 8, verso 39. Conheceres essa verdade que está na Bíblia. Não foi eu que falei, é a Bíblia que está falando. Essa verdade o libertará. Está vendo aí? Não foi eu que falei. Então temos de estudar para decorar, é um mapa para no dia do arrebatamento a gente ir sem ter problema nenhum. Certo? Que acabou. É difícil ir para o inferno, já acabou. Ganhou as duas guerras. A gente está indo com as nossas próprias terras. Quanto mais você estudar a Bíblia, você é um da maioria, né, que tem alguns que possam até ir, você está escalado a não perder essa morada, porque você estudou. Quanto mais estudar, você é o mais perto disso. Você sabia disso? É bíblico. A fé sem obra é morte. Você está mais perto de ser protegido e não perder esse presente lindo que Deus lhe dá. Deus está muito desagradado pela desobediência do homem. Continuação. Tem de pesquisar, tem de examinar. Tanto que no final fala bem assim, não tem outro meio, não tem outra maneira de você ir para a vida eterna, preservar, ter um mapa de um dia ir para lá, não existe outro, a não ser esse tipo de estudar aqui. Ou você estuda para gravar, ou você não consegue ir. Ou certo ou errado, é como ele quer, Deus é que manda. Quem falou foi Cristo, é pegar ou largar. Tem de examinar, não custa nada. É um sacrifício, é um pouco cansativo, mas só isso. Continuação. Certo? Conheceres a verdade libertará. João 8, 32. Se você diminuir aqui, que como tem aqui, Apocalipse 20, Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Se você diminuir isso aqui que está, a palavra de Deus, a palavra que cai da boca de Deus, como está João 14, versículo de 1 até 11. Está falando. É o mesmo evangelho, é a mesma Bíblia, é o que está escrito, tudo é a mesma coisa. Se você diminuir isso aqui que está na Bíblia, está muito grande uma mostarda, você, no dia da arrebatamento, você vai direto para o inferno. Não vou mentir para você, não. É doloroso, mas uma besteira dessa é de a pessoa ficar chateada, Jesus ficar chateado mesmo. Se você, por exemplo, é a mesma coisa de tirar, acrescentar do Velho Testamento o Novo, alguma coisa que desfaça que Deus se arrependeu, se Deus é homem que se arrepende, é homem que fala mentira, você também vai direto para o inferno. Isso aí são falsos profetas, não existe isso. Certo? Eu vou falar aqui com a igreja, eu falo a Bíblia, a Bíblia Sagrada, aqui é da Assembleia de Deus, certo? Como tem da Batista e tem também de outras igrejas, até da Católica, mas vocês têm de ver o seguinte, tem de obedecer o que está aqui. Se você vir com outro livro desfazendo, se não desfazer não tem problema nenhum, mas se desfazer tudo que tem aqui, praticamente é um falso profeta, um falso professor de Deus. Então, vai direto para o enterro. É melhor você não ir
Tem chance ainda até o dia do arrebatamento você mudar. Porque tem de ser por aqui. As bênçãos de Deus sem a Bíblia e tem com a Bíblia. Você que escolhe. Certo? Aí eu digo que macumbeiro, feiticeiro, magia negra, Buda e espiritismo, tem também outros deuses que tem de igreja evangélica, muitas que adulteram, às vezes não prega aqui, mas na hora, não, eu falei por falar. Não é no pé da letra. Tem muitos da igreja evangélica que são falsos, que enganam a pessoa. Eu vou dizer para você também, certo? A igreja católica também. Tem de ser, é a mesma Bíblia. Se ele não obedecer e botar e desfazer, como está aqui, vai para o inferno, está aqui na Bíblia. Tem de realmente obedecer. Caso contrário, se estiver obedecendo, também é uma igreja de Deus. Se não estiver obedecendo, infelizmente, aqui está dizendo nesse versículo que vai direto para o inferno. Se desfazer um tri só que tem na Bíblia, aumentar e diminuir o que ele prometeu aqui. Não foi eu que falei, a própria igreja Bíblia Católica fala, as igrejas evangélicas, que muitas adulteram a Bíblia, outras têm a mesma Bíblia, mas não vive e diz, não, não é assim, é no pé da letra não, certo? Deus se arrependeu, não é assim nada, tem de ser no pé da letra, sim, tem que estar aqui, foi Jesus, não é um que se arrependa, não é um que minta, não se arrependa, como eu falei, certo? Para você ver que é verdade, certo? Os 12 apóstolos eram homens de Deus, que amavam a Deus, gostavam de Deus, mas Deus tinha de tomar o curso logo, porque a fé sem a obra é morta, como eu falei, o versículo capítulo aqui. E eles precisavam decorar na mente todos os mandamentos de Deus, a maneira que deve se preservar, deve, até o dia do arrebatamento, como se deve libertar seu irmão que estão salvos, como é deve ser, como é que deve pedir, certo? Bem do velho ao novo, que usado por Deus, eles podem sim se libertar. Não foi eu que falei. É a Bíblia que está falando. Certo? Tanto que é verdade que eu não vou mentir para você, certo? O que é que na Bíblia fala, João 14, do versículo 12. Que Deus veio como um homem para iniciar a isso liberar, o homem libertar o próprio homem através de Deus, tem que primeiro ganhar a guerra. Ele, quando ganhou dele no antepassado, ele chegou e falou aqui nesse versículo 12. João 14, 12. Você vai fazer a mesma obra que eu fiz, quer dizer, todas as obras. Libertar seus irmãos, como eu libertei os meus irmãos, que eu fui de Maria, fui de José, por visitações. Ele veio apenas pela barriga de Maria, certo? E veio como mãe emprestada, como pai, mas ele veio como irmão, libertando o próprio irmão. Você vai fazer a mesma coisa. Se ele ganhou a guerra, você pode fazer isso. Libertar seu povo. Quem não falou foi o próprio Deus em Filho que falou que pode. E ele abençoou em cima. Foi eu que falei? Não foi eu que falei. Tanto que é verdade que abençoou para que nada te aconteça. Que ganhou as duas guerras. Se você tiver batizado nas águas, tiver falado em nome de Jesus, você sai com capacete, né? Que tem o cinto de segurança, a bota de proteção. Existe sim, com jejum e oração, com muita oração, e nada te aconteça. Até o dia do arrebatamento, dá para você libertar seu próprio irmão. Uma bênção não merecida que não, você tem essa parte aí para você ter, é um pouco cansativo só, e conseguir libertar seu irmão. Então, como eu estou falando para vocês, certo? Olha o que é que 17, Mateus 16, de 15 vai até o 19. Os 12 apóstolos, antes de curar a cega, já que Deus abençoou como apóstolo e botou esse poder neles, a fé sem obra é morta. Faltava ele gravar quem é o próprio Jesus Cristo. Certo? Eu quero saber se vocês estão bem para poder passar o poder sobrenatural, passar o Espírito Santo a se movimentar, que a gente já tem o Espírito Santo dentro da gente, para poder escolher como profeta. Deixa eu ver como é que vocês estão. Quem sou eu, verdadeiro? Qualquer um de vocês pode falar. Aí, Pedro, eu posso falar, Paulo, você é o verdadeiro filho de Deus. Por que isso, meu Deus? Para que isso? Aí estamos esperando a resposta. Sabe por quê? Porque Deus está aí, é uma bênção não merecida, veio e libertou seu próprio filho. Só é que quando lhe liberta, bota você no livre-arbítrio, para a salvação ser individual, você tem, com a ajuda dele, sem a ajuda dele não vai, a falar as palavras sagradas para poder ser abençoado. Agora, por que você falou essa palavra sagrada, lindona, linda, lindíssima, que é, eu sou o verdadeiro filho de Deus? Pronto, já se agradou a Deus, agora você vai receber a bênção. Olha aí, ó, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Deus ganhou a guerra, ganhou, está aqui, desde o antepassado, certo? Apocalipse 1, do versículo 18, pegou a chave da morte para o inferno, então acabou. Romanos 6, versículo 14, não somos mais escravos ao pecado. Foi eu que falei? Ó, meu filho, ganhou a guerra, acabou. Ele só não defamar o Espírito Santo de Deus.
não deixar de reconhecer ele, o que ele fez por a gente, e procurar outros deuses, como macumbeiro, feiticeiro, magia negra, Buda, espiritismo, deuses que realmente não tem que ser só um. Timóteo 2, versículo 1, só existe um só Deus, só um mediador, um só, que possa libertar você. Certo? Então você vai fazer a mesma obra, pedindo a Deus em nome de Jesus, como Jesus ensinou, só para poder vocês aprenderem que tem que pedir em nome do Pai dele. Ele veio 3 anos para evangelizar como profeta para isso, antes de bater o martelo, porque já ganhou dele até passado a guerra. Estava só por visitações. Depois vai passar a ser fixo. Calma. E aqui, como já está hoje, mas aqui estava como antes, eu estou dando só exemplo. Certo? Então está João 14, versículo 13. Tudo que me pedires agora, porque já desceu o Pentecoste, né? Foi no dia de Tiago 2, versículo de 1 vai até o 38. Aqui já está adiantado. Para glorificar o nome dele, porque já desceu, acabou tudo. Tudo, não foi poucas coisas. O que me pedir que recebe para glorificar o Pai do Filho, e nada te acontece. Dor, sofrimento nenhum, porque ele não é homem que nem se arrependa. O que é que Isaías 54, 5 fala, como eu acabei de falar aqui agora? O que é que Lucas 23, 33, 34 fala? Acabou tudo. O que é que João 11, versículo 26 fala? Com obedecendo o mandamento com a ajuda de Deus. Você nunca morrerá. Até perto do arrebatamento você pode não sentir a dor da morte. Que ela dói um pouquinho. Mas com a ajuda de Deus você não vai sentir tanto. Mas você não vai sentir nada se chegar de arrebatamento. É verdade, ganhou a guerra. Ganhou. Não foi eu que falei, é a Bíblia que está falando. Vamos ver porque vocês estão sendo puxados a orelha por Deus e te ferindo. Você é filho, Deus te ama, Deus não quer fazer isso. Certo? Depende de você. Então está aqui. Certo? Você, primeiramente, você tem que pedir a Deus, em nome de Jesus, só Pai, Filho e Espírito de Deus. Porque antigamente fazia o holocausto, pedindo Pai, Filho e Espírito de Deus, representando Jesus, sempre foi fazer o holocausto. Hoje em dia só pedia Pai, Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Não foi eu que falei, é a Bíblia que está falando. Primeiramente, eu vou falar a você que primeiro te liberta. Quem está precisando ser libertado, vocês também têm que libertar, para depois botar no livre-arbítrio, até o dia do arrebatamento, para quem está precisando. Tem muita gente presa ainda, alguns. É fácil, mas é um pouco cansativo. Mas quem já está liberto, qualquer coisa que houver, só ir para as campanhas, vigília e tal, e aí com o pastor orando para levar o confessamento lá para cima, como está aqui na Bíblia, como acontece hoje em dia nas igrejas, não vou dizer que seja de todas, para fazer o confessamento, que é Deus que vai te dar a tua bênção e você recebe suas bênçãos. Depois que ele desce o joelho e leva o confessamento, pede por você e vai lá para cima. Volta para aí, você já está abençoado por ele. Porque Deus que vai te dar a tua bênção através dele. Eu vou mostrar se é por aí ou não, se é verdade ou não isso. Porque tem muitas igrejas que é assim, mas tem algumas que não é assim. Não quer obedecer o que está na Bíblia. Do Velho e do Novo Testamento, que sempre foi assim, nunca mudou. Aqui, como você está vendo aqui, certo? O que Deus está pedindo para você pedir em oração, em nome de Jesus Cristo, sem precisar fazer o holocausto, passando o óleo ungido, para poder ele tentar procurar um meio de te libertar, que hoje é arranjando um profeta para te libertar, bem no velho e no novo. Mas você tem de clamar primeiro a ele, pedir primeiro a ele. Você já está no livro da salvação individual. Se pede primeiro a Deus. Você vai para uma vigília, uma campanha, se pede a Deus. Não importa se muitos estão pedindo por você, e você também pedindo, mas todos têm de pedir a Deus em nome de Jesus. Certo? Para fortalecer. Não foi eu que falei. Para você ver o que é que deve pedir, Deus deixou uma coisa tão fácil, que até dizer o que deve pedir, ele deixou. O que é que Romano Deuteronômio 30, versículo 19 fala. Tem o bem e o mal. Deus deixou facinho, olha, você conheceu o bem e o mal, não tem problema, já está abençoado, já ganhei a guerra. Só é você, o mal é esse, o bem é esse, vai por aqui. Até isso ele te ajudou. Deu essa prioridade. Aqui não presta, aqui é para destruir, separar de viver, aqui é para ver até. Nos ensina. Bom, continuação. O que é que continuação? Aqui está nos 10 mandamentos o que é que você deve primeiro fazer. Tem ordem alfabética, não é sorteado. Ninguém ama a Deus de toda forma. É um ser, uma criatura muito maravilhosa, mas não tem esse amor tanto assim. Tem de passar a amar ele até o dia do arrebatamento, tem chance disso.
Ninguém está aqui amando todas as forças. Já entra para poder preparar, para poder passar o amor a mais. Ele tem paciência de esperar, está um pouco menos do que pai, mãe, filho. Então, o trabalho é esse aí. Só é pedir a ele próprio. Sabe como é que pede para você aumentar? E você se libertar? Está aqui em primeiro mandamento, pedindo que você tem que pedir através disso. Aqui você está falando que você deve pedir dessa maneira. O que ele está exigindo. Tem Mateus 16, tem Mateus 22, 38 e 39, tem Mateus 6, 33, tem Mateus 4, versículo vai de 1 até 11, e tem 1 Coríntios 13. Todos esses 5 versículos que tem aqui, eles todos falam a mesma coisa. Primeiramente, você tem que pedir a Deus para que aumente esse amor, essa fé, certo? Um pouco mais em termos dele, que está pedindo nos mandamentos aqui, que primeiramente tem de adorar a seu Deus com todo amor, que tem até o apelido de maior mandamento que existe. Porque ele está falando que não abre mão a você ultrapassar, certo? Que ele vai te ajudar se você pedir, fazendo um trabalhozinho, pedindo a Deus em nome de Deus, aos poucos, mas tem de ser isso antes do dia do arrebatamento, você ter mais fé e amor a ele. Ele não abre mão. É o maior mandamento do mundo, com toda a vontade. Não quer dizer que você vai deixar de amar, pode, seu pai, sua mãe, seus irmãos, pode até aumentar, mas ele tem de ser um pouquinho mais. Não foi eu que falei, a Bíblia que está falando. Depois daí é que vem prostituição, adultério, droga, não matarás e outras coisas que não agradam a ele. Os mandamentos estão aqui, é para decorar, tirar os mandamentos que não é do inimigo, para poder lhe ajudar, ele vai te ajudar, você esquecer que não sabia, a tirar o hábito e gostar dos hábitos novos. Tudo está aqui para te ajudar, inclusive o hábito de amar ele tem de ser devagarzinho também, que é o maior hábito que tem. Que tem o período de mandamento, que é o maior mandamento de Deus. Foi eu que falei? Não. Tanto que é verdade que Mateus 6, versículo 6, está pedindo por nome de quem? Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, não foi isso? Não foi nome de Anjo Arcanjo, nem Mandúcio, nem Padre Cício, nem Maria, nem pedindo em primeiro lugar ele, nem pedindo por santo que está lá em cima. Nem ele próprio, quando pede lá, o próprio Deus, Espírito Santo de Deus, nem ele próprio, ele está dentro de você, ele manda agir, ele ordena para um advogado de Jesus a liberar para o profeta que você fez o confessamento, a ele te abençoar e depois, com poucos dias ou na mesma hora, você recebe a bênção. Foi eu que falei, é assim que está na igreja evangélica de Deus, aqui, e que todas as igrejas fazem. Não vou dizer que seja todas, tem algumas que não procedem obedecendo a lei. Para provar que tem aqui na Bíblia, mas eles fala, mas depois ele não vive o que está aqui, ele não promete o que ele prometeu, que é assim, mas ele não faz. Não, eu falei por falar, não é no pé da letra, é assim que as igrejas evangélicas estão fazendo, e também a igreja católica, que tem 7 livros desfazendo tudo que está falando aqui na Bíblia, e aqui está falando que nem homem que mente, não se arrepende. Se você fazer isso, aqui está dizendo que vai para o inferno. Se você diminuir isso aqui, não foi eu que falei. Continuação. Você tem que pedir em jejum oração, certo? E pedir assim. Para você ver que tem que pedir na oração, oração é conversa com Deus. Tem um apelido de oração por quê? Porque tem que pedir, conversar com Deus. Se você pedir, passar hora ungido, orar no morro e dizer, Pai, em nome de Jesus, você consegue tudo. Porque quando você ora, aumenta a fé das pessoas. E se fazer um milagre, aumenta mais ainda. É conjugado. A fé sem obra é morta. É verdade, quando Deus passou com os apóstolos, só pela sombra que passava, saía operando e fazendo os milagres. Foi eu que falei? Tanto no Velho Testamento tinha muito milagre de profetas usados por Deus, como aqui no Novo também, os profetas de Deus, como Jesus. Foi eu que falei? Não. Aqui está Romanos 5. Aqui está Romanos 5. Romanos 10, do versículo 17. A fé vem ouvir a palavra de Deus. Aqui só tem 2 palavras, mas um versículo completa outro. Tem versículo que só tem dois tipos de conselho, mas às vezes tem de ter outro. É uma Bíblia toda para ser lida. Não é só um versículo já está no céu, não é assim não, gente. Aqui está dizendo que tem que ter a obra assim, que se você não fazer os milagres, para provar só de boca para fora, ninguém acredita. Você vê como é que está o mundo hoje aí. Eu prometo nada. É tudo cheio de mentira. Você vê que começa pelos políticos. As pessoas que é boa isso aqui. Depois que começa a pegar no dinheiro, promete tudo, rouba tudo e no fim vão tudo preso.
uma maioria. Você tem que votar naqueles que fazem mais. Não deveria fazer mais, mas o que faz um pouco mais, votar neles. Porque pior é se não votar no errado ou não votar e o errado comprar voto e ganhar. Você tem que votar naqueles que estão fazendo, certo? Tudo pelos pobres. Que deveria fazer um pouco até mais, mas está fazendo. Certo? E esses que estão fazendo nada, que diz que não faz nada e diz que quem está roubando é aquele que está realmente fazendo tudo. Eu não estou dizendo o nome de político, mas vocês devem saber sem precisar eu falar. Tá, a prova está aí. A justiça pendendo um atrás do outro. Então, tem de falar a lei do mundo? Tem. Tá na Bíblia? Tem. Na Bíblia diz que tem, está acontecendo essa coisa? Tem. Então você tem de falar assim. Só não citar um nome. Então você não faz porque você não quer. Você sabe muito bem qual é o verdadeiro. Agora, se vender é com você e Deus. Certo? Tem de ser pela honestidade. Continuação. Aqui está realmente... na Bíblia, que você tem de pedir em nome de Jesus. João 14, Timóteo 2, versículo 2, só Deus, só existe um só Deus, não tem vários deuses, e só existe um mediador que é o próprio Deus que vem em filho, que derramou seu sangue, é esse que vai te libertar quando você pedir a Deus em nome dele próprio. Não existe outra maneira, anjo a canjo. Naquele tempo fazia o holocausto, né? No Velho Testamento, representando a Deus em nome de Jesus. Hoje em dia você pede só diretamente. Foi eu que falei? Não. Aqui para você ver que é verdade, que aqui está João 3, versículo 17. Certo? Eu não vim condenar o mundo, eu não vim se vingar, ele já salvou vocês, ele veio só salvar. Ele veio só salvar o homem do pecado para acabar de preencher o que está faltando. E ele veio. Entendeu? O que é que João 6, 14, versículo 6 fala? Eu sou o caminho. Você vai pedir a Deus em nome de quem? De homem arcanjo? Homem santo lá em cima? O próprio Deus lá, ele dá autorização ao profeta a libertar em nome de quem está dentro do profeta, ele não faz. Então você tem que pedir o quê? Eu sou o caminho, pedir em nome dele. Eu sou a vida, você vai pedir em nome dele. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem a meu Pai, só vem através de mim. Então você vai pedir em nome de quem? De anjo arcanjo? De anjo Gabriel? Você vai pedir em nome de quem? De Maria? De João? De Padre Cícero? Você vai pedir como? De homem santo? Peraí, meu irmão. Aqui está falando ele, que eu sou o caminho verdade. Ninguém vem ao Pai, só vem através de mim. Ele que derramou o sangue, tem que pedir para o nome dele, certo? Só eu vim libertar o homem do pecado. Está aqui falando. Quando ele veio na barriga de Maria, Mateus 1, do versículo 20 e 21, José pensou que estava traindo, mas ele viu que ela não saía, estava sendo vigiada. Ela disse, eu não sei o que aconteceu. Pois existe sim um PV de proveito. Hoje em dia fala que são PV. Quem foi que botou esse PV de proveito? Quem foi que botou tipo esse PV de proveito? Porque se fosse de outro homem, pudesse daqui tivesse tecnologia, ela ia gerar ainda e ele, com a ajuda de Deus, né? Mas tem o seguinte, aqui ele não quis que ninguém gerasse junto, ele disse, só eu estou gerando. Falou assim, um anjo do Senhor veio de madrugada e manda acalmar todo mundo, que é o Espírito Santo de Deus, que está gerando ele sozinho, ele só gerando o filho, só está emprestando a barriga. E só ele veio ao mundo, só, ele não pegou outro mundo, para libertar o homem do pecado. Foi eu que falei? Não. Então já está tudo bem explicado. Tem de pedir em jejum e oração, Mateus 6, versículo 6, só a paz de Deus, e a guerra, só bênçãos em cima de bênçãos. Foi eu que falei? Não, está aqui na Bíblia. Não foi eu que falei. Então, quando você pede a Deus, você sabe o que é que acontece? Está aqui no Novo Testamento e no Velho. No Velho todo e no Novo. Então, quem botar aí a mais é tudo mentira. Muitas igrejas evangélicas estão falando que é de uma maneira. Não vou botar no pé da letra. Não, eu falei, mas não é assim não. Tudo que evangeliza, vocês têm de largar essas igrejas. Não está por aqui, tome cuidado, é Deus que falou. Por isso que Jesus está aqui, Mateus 24, versículo 24. Cuidado que vai ter muitos falsos cristos, dado por Deus, que já morreu, não existe mais Satanás. Se você é difícil para o inferno, você encontrou problema. Ele botou um teste fácil. Olha, Deus está botando na Bíblia. Se for o próprio Deus, tem de ser conjugado, porque foi ele que botou aqui. Se não for, é falso profeta, falso Deus, falso. Ele deixou bem claro e é fácil. Cuidado, que vem muitos testes em cima de você. O próprio Deus vai permitir que vai ter falsos deuses, falsos profetas, falso Espírito Santo de Deus, falso anjo arcanjo, falso anjo Gabriel, falso Cristo,
E Mateus 24, versículo 23, está dizendo, se Cristo estiver aqui passando bênçãos maravilhosas, está aqui, já está acolá, está ali, não vai atrás dessas bênçãos não, que Cristo não vai estar aqui, não vai voltar mais aqui. Porque o 23, o 31, o 30 e o 31 está falando, Cristo vai ficar nas nuvens. No dia do arrebatamento, vai mandar os anjos apenas apontar quem é que o Espírito Santo se salvou, quem foi que obedeceu, para o Espírito Santo de Deus ele só vai apontar. O Espírito Santo de Deus só levar ao arrebatamento, para levar até Cristo. Não foi eu que falei. Continuação. Certo? Tanto que quando você clama a Deus, eu vou mostrar no Velho através de Paulo. O dia do Pentecoste teve, deixou o Espírito Santo de Deus, mas mesmo assim continuou um pouco de sacrifício para deixar o Espírito Santo de Deus e um pouco cansativo. Só isso, mais nada. Não precisa você sofrer. Só se você não obedecer a Deus nisso. Pergunte o que foi que aconteceu com Paulo e o que foi que aconteceu também no Velho Testamento, que tem que sempre também pedir a Deus para que venha um profeta. Aqui, o que aconteceu no Velho Testamento é a mesma coisa de novo. Você pediu a Deus em nome de Jesus, aqui, Êxodo 3, versículo 7 e 10, chorou, e seu pai, que te ama tanto, que salvou uma bênção não merecida, jamais vai ver um choro de um filho que não venha. Não tinha Noé, não tinha Noé, e não tinha Noé, e não tinha Noé, e não tinha Abraão. Ele fez nascer um, mas quem liberta, o juiz de Deus, quando pede a Deus, nem ele lá, nem anjo, nem ninguém, ele dá a liberação pelo advogado para que o homem que faz o confessamento, inclusive hoje em dia, quando leva o confessamento a uma igreja, ele desce o joelho, fere, para poder a sua bênção vir, ele tem que também descer. É tudo mentira das igrejas que ele não desce, é mentira. Ele tem, porque para o hospital familiar, ele vai para o morro lá por quem, se ele estão liberto? Saia dessas igrejas, para você não sofrer e ir para o inferno pelo sofrimento. Você está indo porque você quer. Acabou tudo, está tudo na cruz do Calvário. Saia dessas igrejas que ele prega, mas na hora não, eu falei por falar. Eu falei por falar, isso pega para atrair você. Não vá não, ou ele assume, ou ele cumpre, ou então você sai da igreja. Não aceita Deus, não deixa te abençoar sem antes provar nisso aqui, ó. Como é que se liberta? Entendeu? Porque falar bonito eu quero saber na hora do culto de libertação para ver se vai libertar alguém, se ele vai descer por alguém. Cuidado com essas igrejas hoje em dia. Porque Jesus falou, tem muitos falsos cristãos profetas que vai persuar, vai beijar, vai abraçar, vai fazer bênçãos, e você não sabe qual é a voz dele. Cuidado. Tem que ser pela Bíblia em primeiro lugar. Deus e Bíblia é o tema de hoje. Certo? Continuação. Certo? Quando orou a Deus, pediu, certo? E aí Deus fez o quê? Fez nascer Moisés, ele libertou, operou, ressuscitou a mulher. Mas foi usado, ele não queria não, cuidado com os profetas hoje em dia. Você tem que pedir a paz de Deus, porque nenhum pastor, nenhum da sua igreja, qualquer um desses aqui, o exemplo está aqui. Se você pedir para o pastor, homem na carne, ele é carne. Maldito homem que confia no outro, está aqui Jeremias 17, 5. Não se pede a profeta nenhum. Profeta peca todo momento, todo instante, ele pede, Deus perdoa. Não se pede a Deus para arranjar um profeta decente, para que venha libertar. Por isso que às vezes você não pega a sua bênção por causa disso, demora de pegar a sua bênção. Não se pede a profeta. Você quando faz uma campanha de causas impossíveis, às vezes tem uma campanha que você não pode nem falar para ele. Você pede a Deus, tudo que tem na Bíblia de Deus, que você está querendo, ele só vai orar no morro, levar para Deus, aí é você e Deus. Ele vai determinar para que alcance. Não se fala profeta certos segredos, não. Tem uns que você pode falar, outros não. Ele é um pó, ele é usado. Você tem que pedir, se for de Deus, se você estiver realmente querendo, ele vai te dar. Não foi eu que falei. As igrejas não estão descendo por ninguém, por isso você tem que tomar cuidado. Certo? Muitas igrejas estão disponíveis. Para o hospital favela, é eles que tem que descer para poder ressuscitar, recuperar, dar força de vontade aos macumbeiros, sair de lá e vir para cá. Ganhou é fácil, mas se ele não descer, não vem ninguém. Depois fica no livre-arbítrio, aí é você nas suas campanhas. Aí é diferente. Você já está liberto. Certo? Quer um exemplo? Marcos 5, do versículo 28. Versículo de 6 até o 12. Tinha 2.000 demônios. Só tinha demônio grande. Enxucaveira, que é prostituição, adultério. Enxucaveira, que é pombagira, que é prostituição, adultério, essas coisas. Enxucaveira, que é tortura, perversidade, essas bondades, certo? Espírito de frieza e outras coisas mais. Ele foi o que Deus fez, falou. O maior mandamento do mundo, ele foi logo botando fé e amor a ele. Ele orou para nascer isso em você. É assim que você tem que fazer com seus profetas, levar mais a fé e o amor, porque é livre e arbítrio. Se ele não tiver fé e amor, ele não vai pegar a bênção. E aqui passou a adorar. Depois foi que bateu continência, os demônios. Não, deixa eu entrar naquele jogo.
não leva para o inferno não. Aí foi que então entre imediatamente, em nome de Jesus. Então para você ver, você tem que pedir primeiro, Pai, Filho e Espírito de Deus, para que aumente a fé e o amor. É isso que você tem que pedir para que aumente. Foi eu que falei? Não. Depois bota um livre-arbítrio, aí você já pode tomar o curso teológico e ia pregar a palavra e fazer o mesmo papel, passar o evangelho. Continuação. Em Êxodo 3, versículo 7 e 10, libertou. Quem foi que libertou Saul, Davi? Capítulo e versículo. 1 Samuel 22, versículo 36 e 37. Foi eu que falei, trocar da flauta e a libertação do maligno, que ele deu entrada. Então, quem liberta é Deus dentro do homem. Não adianta os profetas pedir lá em cima, nem ninguém orar, porque quem liberta é o homem na terra. Vamos para o Novo Testamento para ver se é verdade? Vamos ver para o Paulo. Certo? Vamos para o Paulo. Quando o profeta Paulo estudou 5 anos, abrir para saber por quê, para Herodes, né, e os reis, saber por quê. Sofre, nunca larga esse Deus. Vamos ver o que é que prioridade esse Deus está dando a ele. Estudou, pega muitas bênçãos. Aí falou para Herodes. Aí ele tem os deuses dele, aqueles búzios, aqueles bonecos, que também vem bênção. Você sabia isso que vinha bênção? Não igual a Deus. Aí ele ficou querendo os búzios dele. Aí Deus pegou e falou, vem cá, pai, já tinha Pentecostes, Deus já tinha subido, estava atrás. Jesus pegou, viu a voz de Jesus. Vem cá, você estudou a Bíblia e tal, você está com esses deuses aí. Você está me perseguindo, é? Eu sou Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, que você está perseguindo. Para quem estiver comigo, você vai torturar e matar. Eu sou Deus, eu vou botar uma cegueira em você para você aprender, para ver se seus deuses vão te curar essa cegueira, para você ver, só quem vai tirar sou eu, para você clamar em meu nome, a Deus em meu nome. Caso contrário, para você aprender a ver que Deus você deve pregar. Perdoa meu pai que não sabe o que faz. Você já estudou a Bíblia várias vezes, mas tem uns deuses lá que dá benção, né? Pois quem não vai pelo amor, vai pela dor. Infelizmente é verdade. Aí deixou ele cego. Não foi eu que falei, está aqui em Atos, na Bíblia. Aí veio Ananias, passou uns dias, tempo, ele clamando, peça em meu nome, caso contrário você não libera. Ele querendo ficar, ele pegou, começou a pegar, ninguém me tirou essa cegueira. Ele começou a pedir, Deus, em nome de Jesus, eu vou pregar a sua palavra, eu vou ficar com o Senhor é melhor, me dê minha cegueira, posso enxergar de novo, certo? Você me deixou cego, se você fazer isso, sim, eu já sei que o Senhor é melhor, o Senhor é o Deus maior, que faz bênçãos melhores, é o Deus melhor, e os outros é falso. Eu fico com o Senhor, e aí foi clamando, eu peço em nome de Jesus. Mas tem de perseverar, viu gente? A bênção é perseverando. Quem foi que libertou? Foi Deus? Não. Deus mandou Ananias descer o joelho, pedir a Deus, a ele em nome de Jesus, ferir o joelho, para poder libertar Paulo. Depois que ele desceu, pediu o joelho em nome de Jesus, passou o óleo ungido que orou, agora vai libertar Paulo. Chegou lá, aqui está em nome de Jesus, Deus mandou para libertar você que você está pedindo. É o profeta que liberta no Novo Testamento aqui, ó. Depois que já tem um Pentecoste, já está no Novo Testamento, Deus, Jesus já tinha ganhado a guerra. Não existe Jesus lá em cima libertar ninguém. Você pede a ele em nome de Jesus, quem vem um profeta te libertar. No Velho Testamento existe também no Velho Testamento. Quem libertou foi Pedro, quem libertou foi Moisés, foi Davi que libertou Saul, certo? Daqui você por diante. Vem cá, quem foi que orou pedindo a Deus? Está aqui, Jó 1, do versículo 5. Orava constantemente de uma oração que ele podia fazer holocausto. Para caso você tivesse defamado a Deus ou com algum pecado, quem tira é o profeta. Foi eu que falei? Jó 22, versículo 30. Pela pureza de sua mão, até o que não é inocente, cheio de pecado, quem tira é o profeta. Certo? Liberta até o que não é inocente. Continuação. Vamos ver quem foi que libertou Pedro quando pecou? Pedro estava nas trevas. Se você não orar, ele não vai sair dali. Quem tem que libertar é o profeta de Deus. Estava aqui, Atos 12, do versículo 5 e 7. Prenderam Pedro, entrou, ele deu entrada do inimigo, pegou e prendeu. Mas fique tranquilo. Não adianta que ele não vai sair dali se o profeta não libertar ele. Deus está com pena? Tá vendo ali? Tá. Mas não é ele. Deus vai arranjar um profeta, como arranjou Moisés, para poder libertar Pedro. Para poder
tem que fazer jejum, oração, passar noite de frio, com fome, ser frio, passar água no rosto, paga sacrifício. Mas vai libertar? Vai. O profeta passa por... é cansativo, é por isso que muitos não querem orar. São covardes. Não vou dizer todos. Olha os profetas que você escolhe para orar por você. Tome cuidado, nem todos gostam de descer. Deus aperta ele, aperta, porque merece apertar. Porque tem muitos que não querem descer. Foi libertou Pedro. Foi eu que falei? Não. Para você ver que é verdade, certo? É o profeta que liberta o homem. Certo? Não é Deus lá em cima, ele manda o profeta libertar, está aqui na terra. Eu estou terminando já o versículo aqui. Vocês têm de, pela graça de Deus, certo? Pedir em nome de Jesus. Não bota o nome de Jesus, não, porque está pela graça agora, ele pode chegar até te matar. Você lembra de Ananias? Certo? Que está aqui praticamente Atos 5, do versículo 3. Ananias foi metido ao Espírito Santo de Deus tentar enganar. Promete, na hora não quer cumprir, certo? Tome cuidado. Pedir a Deus em nome de Jesus, não se brinca com Deus. Você tem que pagar o preço, orar, passar óleo ungido e libertar o seu irmão, porque você prometeu, você tem de cumprir. Para Deus não te matar como matou, aqui está no Novo Testamento. Não pode botar o nome de Deus avô, não. Está aqui Mateus 4, versículo de 1 vai até o 11. Botar o nome de Deus avô, Deus não aceita botar o nome de Deus avô. Você ouve, Deus é sim ou não, não. Tiago 5, versículo 12. Então eu estou dando conselho para o bem. Para depois você não ser morto, porque você prometeu a Deus, você tem que cumprir o que você prometeu na sua igreja. A maneira que você botou, abençoou, certo? Porque cada igreja tem uma bênção de uma maneira diferente. Você abençoou naquele dia, você tem que cumprir com a palavra de Deus. Se você prometeu, em nome de Jesus, Filho de Deus, eu aceito, você tem que cumprir com sua palavra. Deus, eu quero desse jeito, para poder libertar o pessoal. Você tem que cumprir. Para todos os pastores eu estou falando, para poder vocês tomar cuidado. Antes de entrar, você prometeu, você cumpra. Porque se você, quem mente, aqui está na Bíblia, quem mente é filho de Satanás. Você está sendo porque você está mentindo. Tá bom de você parar por aí, voltar atrás, Deus perdoa, 70 vezes 7. Para com isso. Se você prometeu, você tem que cumprir. Você prometeu o quê? Olha, eu aceito, tal, é isso. Deus realmente não aceita desse jeito. Eu vou proceder que faça desse jeito mesmo. Eu aceito. Deu, Pai, em nome de Jesus, eu aceito. Então, o que você prometeu em nome de Jesus aqui, estava até Deus lhe apertando, lhe deu uma chance ainda, cumpra com sua palavra. É porque tem muitos ainda que gostam de torturar. Eu vou fazer que alguém... Na base da porrada, eu tenho poder para ferir, para ele pedir, para não ser a benção dele, não ser mais desse jeito. Aí é golpe baixo, que Deus já perdoou na cruz do Calvário. Perdoa, meu pai, que não sabe o que fazem. Eu acabei de falar da instante aqui. Golpe baixo, meu irmão, enganar, não adianta. Para poder, pela dor, obrigar uma pessoa, certo, a desfazer uma coisa que ele não quer, para você não entrar em pepino. Você prometeu, você não quer. Por ele mesmo. Meu filho, por livre estou à vontade, tudo bem, mas forçando pela porrada, você não pode fazer isso. Torturando para poder ele desfazer de uma benção que você prometeu a Deus que ele quer. Não, isso aí não é de Deus. E o que vocês estão fazendo hoje é isso. Uma grande parte, não vou dizer que seja tudo. Está na hora de parar com isso, para depois você, quando está aí, como muitos estão até morrendo aí, que eu não vou dizer quem foi, muitos pastores, porque não desobedeceu, não mentiu o Espírito Santo de Deus, e aí você vê o que, é que pode acontecer com você. Certo? Vocês têm de chegar e obedecer aquilo que você prometeu. Certo? Não vai fazer golpe baixo, não. Ferir a pessoa para poder fazer o que você quer, que a gente não quer, forçando. Certo? Você não pode ter esse direito, não. Está aqui pela graça de Deus, certo? Tudo que me pedir, quem receberão, para poder glorificar o Pai no Filho. Certo? O que você pediu, você tem de cumprir, você tem de respeitar. Deus não é homem que mente, nem filho onde se arrependa. Deus é assim, Senhor, não. Não brinca, não. Então tá aí, o evangelho é esse. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Filho de Deus, eu peço através daqui, mais uma vez, que esta oração aqui, certo? Eu peço em nome de Jesus que todas as pessoas da igreja que pregam dessa maneira que eu peguei aqui, certo? Que orem por mim. Eu não vou dizer o que é, porque o inimigo não ouvir, né? Vocês procurem, seja da igreja de Deus que pega dessa maneira, se limpa tudo, olhe, depois peça em mim o que é que eu estou querendo tanto.
eu não tenho mais lágrimas para ficar orar. Aqueles que estão aí na internet, que eu já pedi muito pela internet, os pastores que pegam dessa maneira, que olhem por mim, que depois vão saber o que é. É coisa ótima de Deus? É. Eu estou precisando, os pastores estão me acompanhando também, estão precisando de reforço, certo? É coisa maravilhosa. Eu lhe peço, meu Deus, em nome em nome de Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Filho de Deus, que cubra com esse sangue de quem está fazendo isso, quem vai orar por mim, para dar mais força a ele, em nome de Jesus de Deus. Eu determino, meu Filho de Deus, mesmo o Espírito maligno vai até o seu altar, ele não vai conseguir nada, sabe por quê? Porque está tudo pela graça, está tudo na cruz de Calvário, está pela graça de Deus. Eu abençoo vocês em nome de Jesus, certo? Que Deus abençoe. Glória a Deus.